Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana, sou trader de opções binárias e hoje nós vamos falar sobre consolidação. Uma estratégia bem simples, porém muito lucrativa, que você aplicar aí no seu dia a dia, você vai ter excelentes resultados. Antes da gente começar, eu quero dar os créditos pro meu querido Thiago Goetten, que foi com ele que eu aprendi esse operacional. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Show, pessoal! Estamos aqui agora na tela do meu computador e antes da gente começar o nosso conteúdo, eu quero pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como estes, beleza? Show! Consolidação. Coloquei aqui alguns pontos, tá? Para vocês poderem se orientar. É importante que vocês anotem, tirem fotos, tirem print, para quando vocês forem fazer na prática, vocês não tenham dúvida, beleza? O primeiro ponto que eu coloquei aí, pessoal, é o que é uma consolidação. Consolidação é um pequeno movimento sem topos e fundos que acontece no gráfico. Geralmente esse movimento ele acontece depois de uma forte tendência, onde o preço tende a parar e fazer uma certa acumulação. Eu trouxe aqui para vocês na tela da IQ Option, ó, um exemplo de consolidação, tá? E a primeira coisa que vocês precisam entender é que numa consolidação o preço literalmente anda de lado, tá? Depois que ele não tem topos e fundos evidentes, ou seja, praticamente todas as velas são do mesmo tamanho, tá? E qual que é o mais importante, pessoal? Para uma consolidação ser saudável, ela precisa ter pavios longos, ou seja, as velas precisam ter mais pavios do que corpo. Tá? Por quê? Porque nós operamos para o tempo gráfico de 5 minutos, para a retração da vela de 5 minutos. Então, quanto mais pavios as velas anteriores tiverem, melhor vai ser a nossa assertividade, tá bom? Então, a escolha de uma consolidação é muito importante para que vocês não escolham um par ali que as velas estão fazendo corpo cheio. Por exemplo, aqui, ó. É uma consolidação também aqui, mas essas velas estão com o corpo cheio, então aqui eu jamais iria operar uma consolidação, porque eu opero retração da mesma vela de 5 minutos. Então, quanto mais pavios a vela tiver, melhor, beleza? Então, observem que nessa consolidação aqui, a maioria das velas tem um pavio bem maior em relação ao corpo. Beleza? Isso aqui seria um exemplo claro de movimento de consolidação, que é o que vocês vão procurar lá no gráfico, tá bom? Mas qual que é o mais importante? Você tem que saber identificar a consolidação no início do movimento. Para quê? Para que você pegue várias oportunidades. E agora eu vou ensinar para vocês a como identificar o início desse movimento, para vocês conseguirem fazer aí várias operações aí quando vocês encontrarem esse tipo de situação no gráfico, beleza? O segundo ponto que eu coloquei é que todas as operações vão ocorrer para a mesma vela de 5 minutos, como eu sempre falo, eu só opero retração da vela de M5. Então, todas as minhas operações, elas finalizam na mesma vela de 5 minutos, tá? No final desse vídeo, eu vou ensinar para vocês a consolidação na prática e vocês vão entender melhor como que a gente vai lidar com esse tempo de expiração para que vocês não tenham dúvida. O terceiro ponto que eu coloquei aí, pessoal, foi a marcação, tá? Como que nós vamos marcar uma região de consolidação na prática? Para vocês marcarem, o gráfico, ele vai estar no tempo gráfico de 5 minutos mesmo, ou seja, você não precisa passar para H1, não precisa passar para M15, não precisa fazer nada, porque como eu falei, a consolidação é um pequeno movimento que acontece no gráfico, então eu não preciso de um time grande para poder fazer minhas marcações. Eu vou marcar minha consolidação no time de 5 minutos mesmo, tá? Então, o gráfico em 5 minutos, eu já vou ali e vou fazer as minhas marcações. Como que eu vou marcar? Eu preciso de 3 pavios na mesma região, seja na região de resistência ou seja na região de suporte. Aqui eu desenhei aqui, pessoal, como se fosse a tela da corretora e eu desenhei 3 candles como se a gente estivesse vendo lá na tela da IQ, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Observem que esses 3 candles, eles deixaram pavios praticamente no mesmo lugar, ó. 1, 2, 3. Para eu marcar uma consolidação, eu preciso de 3 pavios mais ou menos na mesma região, seja no suporte ou na resistência, tá? Claro que ou tem que ser 3 na resistência ou tem que ser 3 no suporte. Não pode ser 1 aqui no suporte, 2 aqui na resistência, não. Tem que ser 3 mais ou menos ali no mesmo lugar, ou 3 no suporte ou 3 na resistência. Beleza. Tenho 3 pontos evidentes, 3 pavios evidentes, eu posso fazer minha marcação. Aqui eu tenho 3 pontos na resistência, então eu venho
e marco a minha resistência interligando esses 3 pavios, tá? Beleza. Tá marcado aqui a minha resistência. Agora, eu já sei que eu tenho ali um ponto de entrada. Qual que seria meu ponto de entrada, pessoal? Tendo 3 pontos já interligados aqui, marcados, quando a próxima vela nascer, eu sei que eu já posso efetuar uma operação aqui, ó. Quando a próxima vela nascer, pode ser a quarta, quinta vela, qualquer vela que nascer e tocar, eu já sei que eu posso entrar assim que a próxima vela tocar aqui nessa região de resistência. Por quê? Porque eu já tenho ali 3 pavios evidentes, onde tá dizendo para mim que ali existe uma forte ação da força vendedora. Então, quando a próxima vela tocar, eu vou entrar na operação sem medo. É muito importante vocês saberem que os movimentos de consolidação são movimentos muito rápidos, tá? Então, você não pode ter medo de entrar. Traçou ali os 3 pavios, a próxima vela bateu, cara, entra, tá? Entra sem medo, porque se você não entrar, você vai perder a oportunidade, depois vai romper e você vai acabar não operando, beleza? Então, marcou os 3 pontos, próxima vela tocou, entra, beleza? Show! Vamos imaginar, pessoal, que aqui eu só marquei a resistência. Agora, se eu tivesse tido, por exemplo, um suporte também marcado aqui, ó, se eu tivesse tido pavios deixados também nessa região aqui de suporte, seria melhor ainda. Por quê? Porque aí eu teria uma consolidação ainda mais interessante, tá? Porque aí eu poderia operar tanto no suporte quanto na resistência. Então, aqui, ó, o que eu ia fazer? Interligar esses fundos, tá? Que aí, quando a próxima vela viesse tocar, aqui, quando a próxima vela viesse bater aqui nesse suporte, o que eu ia fazer? Eu ia entrar na operação acreditando numa compra. Pessoal, consolidação, você vai operar suporte e resistência básico. Bateu na resistência, vende, bateu no suporte, compra. Ponto, não tem segredo, tá bom? Beleza. Quarta dica, velas se movimentam com rapidez. Velas se movimentam com rapidez. É muito importante que vocês tenham esse feeling na hora de operar uma consolidação. Porque o que acontece muito, pessoal? Às vezes o preço ele tá consolidado, mas ele não tá um movimento legal para retração. Então, um movimento interessante é aquele movimento em que a vela tá se mexendo bem rapidinho, tá? O que vocês vão observar? Que uma consolidação saudável, o preço ele faz isso aqui, ó. Ele nasce, aí ele fica assim, ó. Ou ele vai, ou ele desce, mas é tudo muito rápido. E quando ele já toca muito rápido e já retrai, tá? Por isso que você tem que estar muito atento ali. O que eu sempre falo é, encontrou um ponto de consolidação, esquece o resto do mercado, esquece o resto do gráfico. Foca nele, porque vão dar oportunidades muito rápido, vai dar várias oportunidades no curto período de tempo, e você tem que estar com o dedo no gatilho para você não perder nenhuma chance, tá bom? Então, o que vai acontecer? No movimento de consolidação, as velas se movimentam com muita rapidez, então você precisa ser rápido no gatilho, tá bom? Agora, se você tá lá operando, achou que ali era uma consolidação, e a vela tá assim, ó, lenta, parada, o preço trava, o preço não retrai, o preço fica assim, ó, paradinho, esquece essa região, pessoal. Movimento de vela é 100% fundamental para que você tenha uma assertividade numa boa região de consolidação. Então, as velas têm que estar se movimentando com rapidez para que você tenha aí uma assertividade legal quando você estiver operando. Se a vela estiver parada, esquece essa consolidação, porque ela não tá boa para retração, beleza? Quinto ponto. Tempo de retração mínimo de 1 minuto e 30 segundos. Eu já falei isso em vídeos anteriores aqui no canal. Quem não assistiu meus vídeos anteriores, assistam, tá? Para vocês poderem ficar especialista na retração de M5, especialistas, né? E um dos critérios fundamentais para você operar consolidação é o tempo de retração. Em outros operacionais, eu peço o tempo de retração mínimo de 2 minutos e 30. Porém, como a consolidação são movimentos bem curtinhos que acontecem ali no gráfico, você pode ter um tempo de retração um pouco menor. Então, o tempo de retração mínimo é de 1 minuto e 30 segundos. Como que eu vou me orientar para poder saber disso, Ana? Você vai vir aqui no gráfico, ó. Deixa eu abrir um par qualquer aqui. Observem, ó. Agora são 1 hora e 31 minutos. Ou seja, essa vela aqui de 5 minutos, ela acabou de nascer. Se eu fosse entrar numa operação, vamos imaginar que eu tenho um suporte bem marcado aqui, tá?
A primeira coisa que eu faria antes de entrar na operação é vir aqui no relógio, ó, no tempo de expiração, e alterar o tempo de expiração para o final da vida dessa vela que está rolando aqui. Então, se essa vela nasceu 1h30, obviamente, ela tem que finalizar 1h35. Ou seja, todas as minhas operações para operar a retração de M5, elas obrigatoriamente ou elas vão finalizar com 0 ou elas vão finalizar com 5. Tá? Muita atenção a isso. Ou elas finalizam com 0 ou elas finalizam com 5. Depois que eu ajustei aqui o tempo de expiração, eu vou ficar de olho nesse relógio aqui, pessoal. Nesse cara aqui, ó, horário de compra, ó. Esse cara aqui. Para vocês operarem consolidação, esse relógio não pode estar com menos de 1 minuto e 30 segundos, tá? Para operar consolidação, é obrigatório que esse relógio esteja com mais de 1 minuto e 30 segundos. Mais de 1 minuto e 30 segundos. Se ele tiver com menos de 1 minuto e 30, não podem pegar essa operação, tá bom? Porque é o movimento saudável ali para eu poder ter um resultado legal operando consolidação. Então, regra de ouro, tempo mínimo de expiração, 1 minuto e 30 segundos, depois que você ajustou o relógio lá, conforme eu te ensinei agora, tá bom? Sexto ponto, padrões de candle não influenciam, tá? Então esquece engolfo, esquece martelo, esquece doji, arami, esquece tudo, porque como é um movimento bem curtinho do preço, os padrões de candle eles não tendem a influenciar na hora da consolidação. Então não precisa se preocupar com isso, só foque em operar de acordo com o que eu estou ensinando agora para vocês. Movimento de vela, tempo de retração, suporte e resistência, beleza? O gerenciamento que vocês vão utilizar, pessoal, o gerenciamento é mão fixa. O que é mão fixa? Se você fez a primeira entrada com R$10, todas as suas entradas serão de R$10. Por quê? Porque como é um movimento bem curtinho de preço, ele tende a romper também com facilidade. É muito raro você pegar uma consolidação que vai durar muito tempo, tá? Geralmente você consegue fazer umas 2, 3, 4 entradas ali, 5 entradas no máximo numa região boa. Então, por que é interessante você fazer mão fixa? Porque se você ficar fazendo soros, por exemplo, você pode dar o azar de você realmente tomar um loss, de você pegar um rompimento exatamente naquela mão que você estava fazendo soros nível 2 ou soros nível 3. Então, mão fixa é o que vai botar dinheiro no seu bolso operando consolidação. Nunca faça soros e muito menos martingale, tá, pessoal? Eu tenho pavor de martingale, então mão fixa para operar consolidação é o que eu indico para vocês, tá bom? E a última dica é não operar pullback logo após o rompimento. O que acontece? A região de consolidação, pessoal, ela tende a ser uma região muito forte, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho uma região consolidada, tá bom? Aí, o que aconteceu com o preço? O preço veio e rompeu aqui, ó. O preço veio e rompeu aqui. Opa! Ele rompeu aqui com essa... Meu Deus, desculpa, gente. O preço veio e rompeu aqui com essa vela, beleza? Muitas pessoas, pessoal, pegariam um pullback, tá? Muitas pessoas pegariam um pullback. Peraí, turma. Se ele rompeu para baixo, obviamente é uma vela de baixa, né? Beleza, ele rompeu aqui essa região de consolidação. Muitas pessoas, pessoal, pegariam um pullback aqui, ó, quando o preço voltasse para poder testar, tá? Pullback top, rompeu, vela de força. Porém, tem uma questão. As regiões de consolidação, elas tendem a ser uma região que o preço respeita muito aquele canal, tá? Então, não peguem pullback logo após o rompimento, porque a tendência é que o preço volte aqui para dentro do canal, tá? E aí, talvez seria interessante você trabalhar um falso rompimento, que é um tema para outro vídeo aqui do canal, beleza? Mas não peguem pullback logo após o rompimento de uma região de consolidação, porque o preço tende a voltar para dentro do canal, tá bom? Então, estes foram os pontos que é importante que vocês avaliem, tá? E analisem antes de entrar na operação, claro. E aqui, ó, pra vocês terem ideia, ó, se a gente tivesse operado aqui, pessoal, como que teria sido o nosso resultado só operando essa consolidação aqui, ó? Aqui eu tive 3 pontos, né? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Eu teria pego... Ah, tá, uma outra dica importante que eu quero dar para vocês. Quando eu tenho duas regiões, pessoal, ó, quando eu tenho duas regiões muito próximas, igual aconteceu aqui, eu tenho um suporte aqui, onde esse candle deixou esse pavio, depois o preço ficou segurando nessa região, depois o preço voltou aqui. Quando eu tenho 3 pavios que não estão exatamente na mesma direção, o que eu faço? Eu marco 2 linhas. Eu marco uma linha mais alta
e uma linha um pouco mais baixa. Porque aí eu avalio se vale entrar nas duas ou se eu espero chegar na marcação mais distante. Tem situações que eu pego na marcação que está mais perto, outras situações que eu pego na que está mais distante. No final desse vídeo vocês vão ver aí eu operando na prática e vocês vão entender como que eu não pegaria se fosse muito próximo e como eu pegaria se fosse mais distante. Mas se a gente estivesse operando aqui de fato, como que teria sido o nosso resultado? A gente teria marcado esses 3 pontos, né? Que foram primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, né? E aí a gente começou a operar. Primeira operação seria aqui, ó, gain. Segunda operação, gain. Terceira operação, gain. Quarta operação, gain. Quinta operação, gain. Aqui não tocou. Aqui eu tive uma resistência, 2 resistências, ele veio marcar a terceira resistência aqui em cima. Então, eu não teria pego aqui, eu só teria operado no suporte. Outro ponto importante, observem, pessoal, que nessa consolidação, as velas elas não estão deixando o pavio na parte superior, só na parte inferior. Então, eu não vou marcar, eu não vou operar nessa resistência. Eu só quero operar aonde o preço está deixando pavios evidentes. Então, se ele está deixando pavios evidentes no suporte, eu vou operar no suporte. Se ele está deixando pavios evidentes na resistência, eu vou operar na resistência. Esse feeling aí são vocês que têm que ter. Beleza? Olha quantas operações vencedoras eu teria tido aqui operando, tá? Então, realmente, consolidação salva, tá? E aí, pessoal, olha o que eu estava explicando para vocês. Vai chegar um momento que o preço vai romper. Então, imaginem se vocês estivessem operando aqui. Eu teria tido 1 gain, 2 gains, 3 gains, 4 gains, 5 gains, 6 gains. Aqui ainda pagou. E aí, quando eu fui entrar de novo, o que aconteceu? O preço rompeu. Imagina se eu estou fazendo soros aqui, pessoal. Imagina se eu estou fazendo soros e dou o azar de pegar exatamente o ponto em que o preço rompeu aquela região. Eu posso entregar o meu lucro de todas as operações anteriores. Então, é muito importante que em consolidação vocês operem de mão fixa, tá bom? Então, esses foram os pontos. Agora, vamos para a parte prática para vocês poderem entender a consolidação na prática. Pessoal, olha só, tô aqui no AudiCAD e olha que interessante essa consolidação que tá rolando aqui. Observem o movimento dessa vela, pessoal. Olha como que ela se movimenta com rapidez, tá vendo? É um movimento de muita retração, é um movimento muito legal para quem gosta de consolidação. Então, eu já marquei aqui, ó, vou até apagar para vocês verem, ó. Eu tenho aqui uma resistência bem evidente, exatamente nesses pavios aqui, que ele está respeitando bastante. Observem como ele deixou exatamente pavios nesse mesmo ponto, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos aqui. E tem uma outra resistência um pouco mais acima, tá? Onde o preço também respeitou, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Nesse caso, eu vou marcar 2 resistências e eu vou entrar tanto se ele buscar uma ou se ele buscar a outra. Aqui embaixo, eu também tenho um suporte bem interessante. Observem, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Ele já tocou até 5 vezes aqui nesse suporte, já vou marcar esse suporte também. Então, eu tenho um preço que está bem consolidado, está fazendo um movimento bem interessante. Se ele buscar algum desses pontos, eu vou entrar na operação, beleza? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Vem aqui no relógio, tá? E ajusta o tempo de expiração. Se agora são 11h05, essa vela acabou de nascer. Ou seja, ela precisa finalizar às 11h10. Ela vai finalizar às 11h10, que é exatamente no mesmo horário que finalizaria a minha operação, tá bom? Vou esperar tocar nessa região mais de cima. Por quê? Porque o preço ele já veio aqui embaixo, ó, foi de baixa, fez a reversão e agora ele está indo buscar. Em movimentos de consolidação, pessoal, quando o preço faz isso, eu costumo esperar ele pegar e buscar a região que está um pouquinho mais distante. Então, eu vou esperar ele tocar nessa resistência mais alta e assim que ele entrar, eu vou pegar essa operação, beleza? Por que eu não vou pegar aqui, pessoal? Porque aqui é um pouco mais arriscado. Além do preço ter nascido bem coladinho aí, a vela já fez a reversão, já foi lá embaixo e já retraiu, trocando aí o seu movimento. Então, vou esperar ele tocar nessa resistência mais longe e vou entrar na operação. Pronto, tá feita minha operação. Ainda peguei um delayzinho, né? Nesse caso, o delayzinho me favoreceu. E vamos aguardar aí finalizar essa operação.
Finalizou a operação aí, tá, pessoal? Como vocês puderam ver, é uma região muito forte, o preço foi lá em cima, ó, tava tudo dizendo, indicando que ia dar loss nessa operação, mas olha como que a região de consolidação ela é forte, tá bom? Então eu entrei aqui na taxa mais alta, né, na resistência um pouco mais alta, ele não respeitou a de baixo, ele rompeu e veio respeitar exatamente a resistência aqui de cima. Então é importante que vocês tenham esse entendimento quando vocês estiverem operando uma consolidação que tem duas regiões muito próximas. Sempre deem preferência para pegar a região mais distante, tá? Então, igual aqui, ó, eu tinha uma resistência mais baixa e uma resistência mais alta. Eu esperei para ele tocar na resistência aqui mais alta e entrei só depois que ele tocou na mais alta. Se eu tivesse pego aqui embaixo, nessa resistência mais baixa, eu teria tomado um loss, tá? Então, é muito importante você saber respeitar isso também. Viu que o preço tem duas marcações muito próximas? Sempre pegue na marcação que está mais distante, beleza? Vamos esperar para ver como é que ele vai se comportar aqui. Se ele vier para tocar nesse suporte aqui, eu também vou pegar uma operação. Ó, vocês viram o que aconteceu agora, né? O preço ele nasceu e já veio buscar aqui, mas ele não tocou no meu suporte, então obviamente eu não fiz nenhuma operação. E agora ele tá querendo voltar para tocar aqui na resistência. Quando o preço faz isso, pessoal, eu não pego, tá? Por quê? O preço já nasceu colado aqui na resistência, então não tem por que eu pegar. Para quem opera retração, tem que ter em mente que a gente sempre opera os movimentos de esticada de vela, que é aqueles movimentos que a gente acredita que o preço vai bater lá e vai retrair. Então agora ele está indo buscar o suporte. Eu já posso me preparar aqui, ó, para talvez pegar uma operação quando ele vier a tocar aqui no suporte. Já coloquei o tempo de expiração aqui para 11h15, o meu valor vai ser fixo e eu já me preparo aqui para entrar, caso ele venha buscar dentro do meu tempo aqui de segurança, ó, horário de compra, eu tenho que ficar de olho nesse reloginho, que ele não pode ter menos que 1 minuto e 30 para eu poder pegar uma operação. Então, já me preparo aqui. Se ele vier para tocar antes de 1 minuto e 30, eu pego, tá bom? Caso contrário, eu não vou pegar essa operação, vou esperar a próxima oportunidade. Vamos deixar rolar aí, ó. Tocou, ainda peguei um delayzinho ali que não me favoreceu muito, né? Ele veio tocar aqui, eu entrei na operação. O reloginho tava com mais de 1 minuto e 30, por isso que eu entrei. Em consolidação, pessoal, vocês vão reparar que a gente pega muito delay, tá? Exatamente porque os movimentos da vela são movimentos muito rápidos. Então, se você não tiver muita rapidez na hora de clicar, você pode acabar sendo prejudicado pelo delay, porque como a vela se movimenta muito rápido, você clica e a vela já se movimentou, então é muito arriscado você pegar delay, tá bom? Mas vamos esperar aí para ver como que vai finalizar. Finalizando aí, pessoal, as operações. Show, turma! Então vocês aprenderam aí comigo na prática o que é uma consolidação e como operar da forma correta. Espero de verdade que vocês apliquem e que vocês tenham excelentes resultados. E se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para que eu continue trazendo mais vídeos como este. Também quero convidar para que vocês me sigam lá no Instagram, onde eu estou sempre trazendo muito conteúdo relacionado ao mercado financeiro, ao mercado de opções binárias no geral. Vou deixar marcadinho aqui embaixo também, cliquem lá para poder me seguir, vai ser um prazer receber todo mundo. Obrigada por estarem aqui, obrigada pela confiança e até o próximo vídeo. Tamo junto!